grande estar recebendo vocês aqui hoje para esta noite especial. A noite em que nós nos dedicaremos à pessoa mais especial na nossa vida, que é o nosso cônjuge, que é a nossa esposa, que é nosso esposo, aquele que nós escolhemos para ser o nosso companheiro, a nossa companheira de caminhada nesta terra. E também aqui temos presente alguns noivos, alguns namorados que estão neste caminho de união, neste caminho de escolha e nesse caminho também de dedicação um ao outro. Por isso vocês estão aqui. Nós queremos agradecer a presença de todos, a Pastoral Familiar, e nós temos um casal muito especial que vai falar conosco essa noite, que é o Diácono Dully, a Maria Helena. São casais da nossa comunidade e que aceitaram com muito carinho esse nosso convite, até porque nós temos, gente, aqui na nossa comunidade, a graça, né, de termos pessoas que conseguem compartilhar muito mais do que só conhecimento. Muito mais. Compartilham a vida. Compartilham e testemunham a vida, né? E por isso eu quero convidar o Dully e a Maria Helena que venham aqui, né, e iniciar os trabalhos de hoje. Estamos todos aqui, né? Somos seus, tá? Cuide da gente. Vou passar aqui. Boa noite, paz e bem. Boa noite, paz e bem. Algumas perguntinhas assim, quem não é da nossa comunidade, quem não é da Paróquia Nossa Senhora Aparecida? Então sejam muito bem-vindos os que não são da Paróquia Nossa Senhora Aparecida. Tem outro casal ali que não é da Paróquia Nossa Senhora Aparecida também. Quem aqui é namorado? Casal de namorado. Então, de noivos. Casal de noivas. Que bom que já estão buscando, antes do casamento, esse aprofundamento na sua vida de partilha mesmo, né? Desse encontro que é o sacramento do matrimônio. Então, Maria Helena e eu somos casados há 36 anos, mas eu gosto que ela fale da gente. Ele gosta de me colocar em fria. Mas nós nos conhecemos nessa comunidade, todo mundo, quem participa aqui já ouviu essa história 1 milhão de vezes, né? Mas nós nos conhecemos aqui na paróquia, as nossas famílias se conheciam, daí nós nos conhecemos, fomos amigos um tempo, começamos um namoro de 3 anos, nos casamos, demos uma saidinha da paróquia, mas logo voltamos para cá e estamos aqui até hoje. A gente mora aqui do lado, para quem não sabe, temos 4 filhos, a Letícia, que é a mais velha, casada com o Igor, que são pais da Maria e do Emanuel. Eles moram em Santo Antônio da Platina e estão em casa hoje, esperando a gente chegar. A Laís, que vem logo depois, que tem 33 anos, é solteira, está de mudança. Amanhã. Laís passou num concurso em Cambé, na Prefeitura de Cambé, passou num concurso aqui na Prefeitura de Londrina, mas aí ela decidiu ir morar lá perto do primeiro trabalho dela, né? Ela começa o dia lá em Cambé e depois vem para Londrina. Então amanhã é o dia da mudança dela, e aí justifica. E sem contar que nossa casa também, nós estamos mudando, nós vendemos essa casa e estamos numa reorganização da nossa vida também. Laís está voando.
Aí tem o Luiz Felipe e a Laís, que estão aqui, né? O Luiz é casado com a Laís há alguns meses. E a Luísa, que é a caçula, já está noiva também do João. E também está nessa caminhada aí de busca de se conhecerem, né? E aprofundarem o relacionamento para assumirem essa vocação que é tão linda, que é a vocação do matrimônio. Então, nos foi pedido para tratar esse tema, e esse tema não é um tema aleatório não, tá, gente? Ele é um tema que está na carta que o Papa Francisco escreveu, chamada Amoris Laetitia. Logo depois que o Papa Francisco foi eleito Papa, logo que estava acontecendo a eleição dele, tinha acontecido o Sínodo das Famílias. A igreja do mundo inteiro se debruçou em cima da realidade da família, e aí foram feitas muitas partilhas. E o Papa Francisco pegou tudo aquilo e escreveu essa carta chamada Amoris Laetitia, que significa alegria do amor, que é uma carta muito linda. E um dos capítulos, não é exatamente um capítulo, dentro de um dos capítulos existe esse título, Iluminar as angústias, as crises, as angústias e dificuldades conjugais. Então nós viemos aqui hoje para tratar exatamente desse desafio, né? Uma das coisas que o Papa Francisco chama muito atenção para nós que vivemos na igreja, é que às vezes nós colocamos o sarrafo muito lá em cima. Testemunhos e a ideia de que o casal cristão é um casal que vive a perfeição do amor e que não tem dificuldades, não tem discussões, as coisas sempre acontecem porque tem fé. Isso é uma visão idealizada do matrimônio. Então o matrimônio, ele é feito sim de crises, ele é feito de momentos de angústia, ele é feito de desafios, de dificuldades. E o que nós vamos ver aqui é como encarar essas situações que aparecem na nossa vida, né? Então, o tema é iluminar. E por isso eu quero que nesse momento nós fiquemos de pé, para pedir então a luz que nos ilumine nessa noite, para que nós possamos realmente aproveitar essas palavras que serão compartilhadas aqui durante esse nosso encontro. Ó luz do Senhor, que vem sobre a terra, ser, permanece em nós, ó luz do Senhor, que vem sobre a terra e inunda meu ser, permanece em nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. No terceiro dia, houve uma festa de casamento em Caná da Galileia, e a mãe de Jesus estava aí. Jesus também tinha sido convidado para essa festa de casamento, junto com seus discípulos. Faltou vinho, e a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Jesus respondeu: mulher, que existe entre nós? Minha hora ainda não chegou. A mãe de Jesus disse aos que estavam servindo: façam o que ele mandar.
Havia aí 6 potes de pedra de 100 litros cada um, que serviam para os ritos de purificação dos judeus. Jesus disse aos que serviam: encham de água esses potes. Eles encheram os potes até a boca. Depois Jesus disse: agora tirem e levem ao mestre-sala. Então levaram ao mestre-sala. Este provou a água transformada em vinho sem saber de onde vinha. Os que serviam estavam sabendo, pois foram eles que tiraram a água. Então o mestre-sala chamou o noivo e disse: todos servem primeiro o vinho bom, e quando os convidados estão bêbados, servem o pior. Você, porém, guardou o vinho bom até agora. Foi assim, em Caná da Galileia, que Jesus começou seus sinais. Ele manifestou a sua glória e seus discípulos creram nele. Palavra da salvação. Podemos nos sentar? Neste momento nós vamos, vou usar essa expressão, nesse momento nós vamos chegar aqui. Vamos chegar aqui porque o nosso corpo chegou, mas talvez a nossa mente não tenha chegado ainda. Talvez nós não tenhamos conseguido ainda desligar das coisas todas e de preocupações que nós tenhamos e estamos aqui, mas ainda não chegamos verdadeiramente. Então a Maria Helena, nesse momento, vai nos conduzir num processo de aquietamento interior, num processo de um encontro com o Senhor, a partir desta palavra que foi proclamada para nós. O silêncio propicia o encontro com Deus. Então é por isso esse silenciar, né? Silenciar externamente e internamente. Então a primeira coisa que eu peço que vocês façam é se deixar conduzir, né? Eu vou tentar conduzir vocês num momento de contemplação desse texto bíblico, e vocês têm que então se abandonar nesse texto. Primeira coisa, vocês vão se sentar sem cruzar as pernas, encostar bem as costas no banco. Peguem na mão um do outro com firmeza. Fechem os olhos, ou então abaixe os seus olhos, olhe para o chão, para que você possa de fato se concentrar nesse momento. Respire fundo 3 vezes, bem devagar, puxando o ar, soltando o ar. Agora, eu quero que vocês imaginem uma linda festa de casamento. O salão todo arrumado, muitas flores. Essa é a festa do casamento de vocês. Quem já casou, lembre da sua festa. Quem não casou, sonhe com a sua festa. Vocês estão muito felizes e começam a receber os convidados. A primeira pessoa que chega na festa de vocês é Maria. Ela foi uma convidada especial. E vocês acolhem Maria com todo carinho.
Em seguida, chega Jesus com alguns apóstolos, com alguns discípulos. E vocês felizes por essa presença tão especial, também acolhem Jesus. Agora, aos poucos, vão chegando os convidados de vocês. Aquelas pessoas que vocês amam. Os amigos, os pais, os avós, os tios, os primos, inclusive aqueles que já não estão mais aqui conosco. Tragam todas essas pessoas para a festa de casamento de vocês. Estão todos muito felizes e vocês estão radiantes, porque estão encontrando com pessoas muito amadas. E a festa começa, muita alegria, música, um bom vinho. Vocês vão conversando com os convidados, abraçando, revendo pessoas que vocês gostam tanto. Maria é a mulher atenta, é aquela que serve sempre. E ela vai olhando, vendo como as coisas estão acontecendo nessa festa. E de repente ela percebe que a bebida está acabando. Aquele vinho bom que vocês escolheram para servir no casamento está acabando. Maria, que cuida de tudo, que está sempre a serviço, procura Jesus e diz para Jesus: Jesus, acabou o vinho, ajuda esse casal. E Maria diz para vocês dois: façam tudo o que Jesus disser. E nesse momento, Jesus se aproxima de vocês e pede que vocês deem a mão para ele e para sua mãe. E vocês ficam um tempo juntos com Maria e Jesus. Jesus então fala para vocês dois: peguem 6 talhas de 100 litros cada uma, e vocês vão encher de água, para que eu possa fazer o milagre da transformação da água em um vinho maravilhoso. Só que essa água, meus queridos, é a vida de vocês. São 600 litros da vida de vocês que vocês podem colocar nessas talhas. Muita coisa. Eu quero que vocês comecem, cada um, colocando os seus próprios momentos difíceis, as suas próprias dificuldades, as suas falhas.
os seus medos, as suas tristezas, a sua solidão, o seu cansaço. E agora, apertando a mão do seu companheiro, da sua companheira bem firme, Jesus fala para vocês: agora, coloquem nessas talhas as dificuldades de vocês dois, juntos, desde o começo, desde quando vocês se conheceram. Os ciúmes, o medo de não ser amado, o medo de não saber amar, as desconfianças, a falta de compreensão, a falta de paciência com o outro. Coloque nessas talhas todos os momentos difíceis que vocês já passaram juntos. E Jesus vai dizendo para vocês: coragem, não tenham medo, coloquem na talha tudo o que dói, porque eu vou fazer o milagre acontecer. As dificuldades de relacionamento, de personalidades diferentes, a falta de entendimento do que o outro é e do que o outro pensa, a falta de capacidade de se colocar no lugar do seu companheiro, da sua companheira. Entreguem tudo para Jesus. E agora que essas talhas estão quase cheias, coloquem também toda a vontade, todo o desejo de ficar junto com o seu amor, com o seu amado, com sua amada. Aperte firme na mão daquela que você escolheu para ser o seu companheiro, a sua companheira para o resto da vida. E Jesus diz para vocês: confiem, porque o milagre vai acontecer. E aí Jesus tira uma taça das talhas, um copo com esse vinho novo, transformado,
essa água que se transformou num vinho, no melhor vinho que vocês já beberam. Vocês experimentam e doam esse vinho bom para todos os convidados que estão presentes. E todos podem experimentar o vinho do milagre, do amor de vocês. Esse amor que transborda. E que passa para outras pessoas. E as pessoas que estão nessa festa, que são os convidados que vocês mais amam, e Maria, que está sempre presente, ficam muito felizes de perceber o quanto o amor de vocês é bom, o quanto o amor de vocês transbordou. E aproveitam também desse amor. O amor de vocês se espalha por todo o salão e atinge todas as pessoas que vocês amam. E Jesus olha para vocês e diz: continuem confiando, continuem entregando, porque eu estarei sempre com vocês, fazendo acontecer o milagre do amor de vocês. Espero que tenha sido um momento de encontro com o Cristo, de encontro com Maria e principalmente de encontro entre vocês, nesse gesto de segurarem na mão, de estarem tão próximos, né? Essa noite fria que favorece também esse nosso aproximar um dos outros, né? As noites frias são muito gostosas para os casais, né? Tudo bem que era melhor ficar em casa do que estar aqui, mas sempre é muito gostoso. Bom, gente, é essa cena, então, que nos motiva, que nos inspira nessa noite, nesse nosso momento aqui de partilha, né, destes conselhos do Papa Francisco para a nossa vida de casados, né? A gente chega numa idade que, ao invés de ficar querendo falar, a gente já vai na boa. Então, o que eu vou falar aqui não é o que eu penso, não é o que eu acho. O que eu vou falar aqui é aquilo que o Papa Francisco traz e aquilo que também é fruto do meu trabalho como terapeuta de casal e família, nos manuais de atendimento de casais que serviram para a minha formação e que servem hoje também para os atendimentos que eu faço. Essa frase é uma frase um tanto quanto, digamos assim,
como é que eu diria, uma frase de muito conteúdo de relacionamento, né? Os velhos amantes são os já treinados e testados, né? Dependendo de como essa frase é entendida, pode parecer até uma coisa meio... Pode parecer até alguma coisa assim meio fora do nosso objetivo aqui. Mas, na realidade, essa frase é de São João da Cruz. São João da Cruz, um místico espanhol que viveu ali no século XVI, mais ou menos por volta de 1570, 1580, e ele foi um dos grandes apaixonados por Jesus. Inclusive tem um poema dele que é um clássico da literatura espanhola, chamado Noite Escura. É um poema bem curto, dá para todo mundo que chegar em casa ler. E esse poema chamado Noite Escura, ele descreve a alma que numa noite escura sai ao encontro do amado. A amada que sai ao encontro do amado. E o amado é Jesus. Então é a maneira que ele encontra para descrever a sua relação, a relação da sua vida espiritual com Jesus. E aí ele tem essa frase: os velhos amantes são os já treinados e testados. E que tem tudo a ver com o evangelho que nós acabamos de ouvir. Por quê? Porque o que está prometido nesse evangelho é o melhor vinho é o que vem depois. É uma pena que muitas pessoas não estão chegando nesse vinho, nesse tempo mais envelhecido, e estão parando pelo caminho. E muitos, infelizmente também, não vamos aqui também fazer essas idealizações, muitos chegam, mas não experimentam mais, porque já não são mais amantes, porque estão convivendo, porque às vezes é uma conveniência, vai ser tão mais difícil separar que segue do jeito que está, mas já são dois estranhos, um para o outro. Então não é o fato de estarem juntos ou separados, é o fato de como a vida é encarada. E aqui o convite é esse, é para que sejamos amantes, e os amantes, os que experimentam esse vinho mais velho, né, ou que já são mais testados, tá meio difícil aqui, viu, gente? Tá. Vou precisar que alguém fique lá para mim, por favor. E aí então, para a gente poder chegar nessa condição de velhos amantes, né, nós vamos... agora funcionou. Então, nós vamos passar por várias crises. A história da família está marcada por crises de todo gênero. Acho que essa palavra, essa expressão, todo gênero, ela é importante. Todo gênero. E aí nós precisamos entender o que significa também a palavra crise. Eu não vou aqui fazer o papel de coaching, de alguém que fica fazendo da crise como oportunidade. Vamos pegar a raiz da palavra. A raiz da palavra grega é quebra. Crises significa quebra. Significa que houve uma ruptura. Na prática significa, nós sabemos disso, nós que já vivemos a nossa vida, que crise é, se você continuar fazendo o que você está fazendo, você não vai chegar a lugar nenhum. Você vai ter que mudar. A crise é um desafio à mudança. A gente vai, mas sempre deu certo. Pois é, sempre deu certo em determinadas condições. As condições mudaram, você vai ter que mudar também. Então a crise é esse desafio para que nós adotemos uma estratégia diferente, né? E cada crise então se transforma numa oportunidade para beber juntos o vinho melhor. Voltando então porque o que houve ali foi uma crise. Imagina, né? Você está num casamento e o vinho acaba. Então nós vivemos essa crise. De repente o nosso vinho acaba, gente. De repente, a gente olha e as talhas estão vazias, você não tem mais de onde tirar, por conta de situações que nós vamos ter que encarar, né? Então, neste sentido, nós temos que olhar para a crise. E essa frase do Papa Francisco é muito importante, porque às vezes isso é uma armadilha. Nunca apostar apenas que o tempo passe. Eu tenho um programa na Rádio Alvorada todo sábado pela manhã, que é o A Família Como Vai, e que virou um podcast. E nessa semana, na semana passada e nessa manhã, no programa de amanhã, eu estou tratando de mitos e crenças que muitos jovens, muitos casais carregam para o casamento e que se transformam num problema. E uma delas é essa. Não, com o tempo a coisa muda.
Com o tempo as coisas podem até mudar, desde que a gente faça alguma coisa. O tempo por si só, ele não muda nada. Então apostar que eu estou enfrentando uma dificuldade, mas deixa para lá, porque com o tempo vai melhorar, com o tempo ela vai melhorar, com o tempo ele vai melhorar, o tempo não faz nada. O tempo não muda nada. Nós é que mudamos, nós é que podemos usar o tempo, mas o tempo por si, ele não é aquele que vai resolver. Por isso, quando estamos diante de uma crise, jogar no tempo, que o tempo que vai passar e que vai resolver, é um grande equívoco. Depois, isso aqui já foi. Fernanda, vai ter que me ajudar aí mesmo. A crise não assumida, essa é uma outra frase do Papa Francisco, uma crise não assumida vai acabar afetando a comunicação e, consequentemente, vai provocar um afastamento do casal. Porque quando a gente não se comunica, quando a gente não está conseguindo se comunicar, a gente se afasta. Porque se eu falo e ela não me entende, se ela fala e eu não entendo, a gente prefere então não falar, para de falar. E aí vai começando a acontecer esse distanciamento. E nesse distanciamento, o Papa Francisco coloca essas frases aqui, ó. A pessoa que está do meu lado, ela deixa de ser a pessoa que eu amo, para ser a pessoa que sempre me acompanha, para no final se transformar na mãe ou no pai dos meus filhos. Percebe como vai mudando a categoria? Quer dizer, ela é a pessoa que eu amo. É a pessoa que está sempre comigo. E de repente ela vira a mãe dos meus filhos, ou o pai dos meus filhos. A nossa relação deixa de ser o elemento principal e passa a ser, digamos assim, um elemento secundário dentro desse processo. Depois, nós temos que entender isso daqui, o Papa Francisco coloca, eu fiquei muito feliz de ver ali, porque se você pega os manuais de terapia de casal e família, é exatamente isso que é colocado. Existem crises que são crises esperadas no ciclo vital de uma família. Existem crises que são previstas e que nós temos que estar preparados para ela. Por quê? Porque elas vão acontecer. E aí, uma surpresa. A primeira crise é o casamento. A primeira crise do casamento é o casamento. Ela pode ser uma crise mais grave ou pode ser uma crise mais suave, mas que é uma crise porque é uma quebra. É uma quebra de ruptura. Você morava na casa do seu pai, ou morava na casa da sua mãe, ou mesmo que os dois morem juntos, que é bastante comum hoje em dia, o casamento é um desafio. É um desafio. Por quê? Porque o casamento vai representar um desligamento. E, ao mesmo tempo, o desafio de conviver com as diferenças. De uma forma agora em que você vai assumir que essa pessoa é diferente. E vocês vão ter que dar um jeito de se ajustar. Porque um tem determinados gostos, outro tem determinados gostos, um tem determinadas práticas, outro tem outras práticas, um tem um tipo de relacionamento com a família, outro tem outro tipo de relacionamento com a família, e agora vão ter que se virar com isso. E, principalmente, vão ter que estabelecer, e esse é o desafio talvez mais difícil, pelo menos para nós foi muito complicado no começo, fronteiras. A nossa família agora é uma família que não é um prolongamento da família dele ou da família dela. E dependendo da nossa família de origem, não é fácil nós nos constituirmos como uma família. A família, no nosso caso aqui, Negrão de Souza, que não é a família Souza e que não é a família Paiva Negrão. É a família Negrão de Souza, onde começa com Dula e Maria Helena, depois vem os filhos, e por mais que nós tenhamos vínculos com os pais e por vezes até precisemos e tenhamos toda uma dinâmica onde nós estamos ali, veja que eu não estou falando de muro, eu estou falando de fronteiras. Fronteiras são maleáveis, fronteiras são flexíveis. A gente tem que perceber que nós não estamos falando de algo que não pode ser de forma alguma penetrado. Não. Mas fronteiras existem. E nem sempre é fácil estabelecer essas fronteiras. Né? Muitas vezes, no intuito de ajudar. O pai, a mãe, o sogro, a sogra, de todas as formas.
acabam muitas vezes estando muito presentes. E isso, por vezes, realmente se transforma num desafio muito grande para o casal. Depois vem a crise da chegada dos filhos. De repente, os filhos chegam. Inclusive, dentro dos manuais né, quando a gente estuda, sobre o casamento é dito assim, um casamento que acontece menos de 6 meses depois do relacionamento, né, um casamento que acontece com menos de 6 meses, a chance desse casamento ser mais desafiador do que outro é muito maior. Porque o ideal é que o namoro seja um pouco mais do que 6 meses. Mas um casamento onde o namoro passou de 3 anos, ele também é um casamento que pode exigir um pouco mais de atenção. Então não significa aqui que está errado ou que está certo, não é isso. Mas a gente ficar atento, principalmente porque hoje também, né, nós, às vezes, para nos prepararmos para casar, as exigências de tempo acabam sendo maiores também. Então, o que eu estou dizendo, não se trata de um julgamento, mas se trata de a gente perceber como é que as coisas vão acontecendo. Gente, mas ele não está. Depois que chegam os filhos, que vai mudar, a mulher vai ter que agora assumir o papel de mãe, e isso, por vezes, acaba sendo uma demanda muito grande. O pai vai ter que assumir o seu papel de pai, a relação dos dois, por vezes, vai ter que ser reorganizada, porque é criança que chora à noite, porque é situação de doença, situação, e a hora que a gente vê, estão lá os dois, né, olhando um para a cara do outro, e a hora que estão os dois, um vira para o outro lado, o outro vira para o outro, e vamos dormir, porque graças a Deus está tudo quieto aqui na casa. O que antes não era exatamente o que a gente faria numa situação como essa. Só que tem que tomar cuidado, porque isso que acontece não pode virar a rotina. Porque seremos nós dois que vamos ficar depois, no final. A educação dos filhos é outro desafio, porque aí voltam os costumes da família, voltam as influências que nós temos, e às vezes a gente está se debatendo porque tem que ser assim, não porque assim é que tem que ser, não, mas assim que eu fui educado e deu certo, mas para mim não funciona dessa maneira, corrige ou não corrige, um é mais tranquilo, o outro é mais enérgico. Como administrar isso daí também acaba muitas vezes gerando conflito na vida do casal, acaba se transformando também num conflito. Além da educação dos filhos, um outro desafio vai ser adiantando, Fernanda. Agora travou aí também. Oxi. Bom, então eu vou falando aqui. Um outro desafio vai ser a família que se torna uma família adolescente. Nós não temos adolescente na família, gente. A família vira adolescente. Porque um adolescente na família mexe com a nossa adolescência. Esse é o problema da adolescência. E às vezes a gente não se dá conta. O adolescente que nós temos dentro de casa desperta o adolescente que nós temos dentro de nós. E aí vira uma confusão, porque quando a gente lembra do adolescente que nós fomos, tem alguns que ficam com tanto medo dos filhos se tornarem o adolescente que foram, que se tornam pessoas muito rígidas, muito duras, com a intenção de querer proteger o filho de uma coisa que ele viveu. E aí ele que foi um adolescente todo da pá virada, se torna aquela pessoa extremamente inflexível, que não é capaz sequer de entender que o filho está vivendo a adolescência dele. Agora é a vez dele, é a vez dela. Ou então, quando a adolescência do filho, principalmente hoje, com todo esse apelo midiático para a gente viver uma eterna juventude, faz com que o pai e a mãe queiram reviver a adolescência. Aí viram 2 adolescentes, né? Principalmente as mulheres estão sofrendo esse apelo muito fortemente. Então aí querem ser adolescentes, não suportam ver aquela menina toda durinha, toda certinha, toda bonitinha e tal, e ela que viveu a sua adolescência, de repente se vê assim com vontade de voltar a viver a adolescência dela. Né? E aí os comportamentos não são exatamente os mais adequados para uma mãe de adolescente, que agora quer ser a melhor amiga da filha, né? O paizão que também está ali querendo ser o amigão e tal. E vocês sabem e já ouviram essa frase tantas e tantas vezes.
Os nossos filhos têm bastante amigos, não precisamos nós ser os amigos deles. Nós somos pai e mãe. Podemos ter uma boa relação, podemos ir para o estádio junto, podemos jogar bola junto, podemos curtir programas do grupo das mulheres, mas o nosso papel de pai é o nosso papel de pai. E o papel de amigos tem quem exerça, quem vai conviver como amigo. Para nós, cabe a função de continuar sendo a referência que eles precisam nos momentos em que eles estão vivendo um turbilhão hormonal, um turbilhão emocional, um turbilhão de relacionamentos, um monte de coisas que eles estão tendo que administrar. E a palavra-chave na época da adolescência é flexibilidade. Flexibilidade. Muita paciência para ouvir, para escutar, porque é muita angústia que se tem, é muita coisa, é o desejo de aceitação num grupo, é o desejo de ser reconhecido, é estar perdido com relação às coisas que estão aparecendo. Porque a adolescência, gente, é importante que se diga, ela é uma coisa recente na história. Os nossos avós não tiveram problema com a adolescência, porque da infância ele virava um mini adulto, e mini adulto ele virava adulto. Então ele era pequeno, morava no sítio, ele ia ter a tarefa de moleque para ajudar os adultos, ou a tarefa de menina para ajudar os adultos. Então não tinha esse drama de, o que eu vou ser na minha vida? O que você vai ser? Você vai trabalhar na roça. O que você vai ser? Você vai ser aquilo que teu pai é, aquilo que a tua mãe é. Você vai se preparando e você vai continuar. Você vai ser um mini adulto e depois você vira adulto, é simples assim. Esse monte de possibilidades que nós temos hoje, que profissão que eu vou escolher, o ciclo de amizades, isso não existia, isso não era problema. Então a adolescência é um desafio também, porque ela é uma experiência nova na vida humana. Ela é da Revolução Industrial para cá, nos últimos 300 anos, e basicamente no século XX, é que aparece essa questão do adolescente. Desse menino, dessa menina que está vivendo uma fase em que ele está meio perdido, sem saber o que ele é. Antigamente, ninguém estava perdido, estava todo mundo encontrado. Todo mundo já sabia o que era. Né? Quando o pessoal fica aí, muitas vezes, idealizando o casamento à moda antiga, outro dia eu escutava o padre Rafael Solano, que também tem um podcast fantástico na Rádio Alvorada, que é a Teologia do Corpo. Ele está lá disponível. Se você entrar no YouTube e você procurar lá Teologia do Corpo com o padre Rafael Solano, você vai encontrar. E ele falava dessa questão, dessa idealização que nós fazemos do antigamente. Não, porque a família, gente, que família era essa? Onde às vezes uma menina de 12 anos era prometida em casamento e entregue para viver com um homem. Quantas meninas foram violentadas em nome desse casamento que nós idealizamos? Sendo entregues com 12 anos para ser esposa. Isso hoje seria crime. E durante muito tempo isso foi aceito como normal. Casamento acertado entre as famílias. Casamento arranjado. Casamento como forma de conseguir bens, dote. E nós vamos ficar idealizando esse tipo de casamento, achando que isso é que funcionava e que hoje está tudo perdido. Não, hoje as coisas estão às claras. E infelizmente nós estamos vendo coisas absurdas. Mas não querermos encarar o desafio e nos refugiarmos num passado que nós idealizamos como se fosse para aquilo que nós deveríamos voltar, muito cuidado, muito cuidado. Porque hoje as condições que nós temos são essas. Mulheres que assumiram a sua condição, que têm também o seu papel cada vez mais importante dentro da sociedade. Os homens que também têm que deixar de ser apenas e tão somente aquele que é o provedor do ponto de vista financeiro, mas que também tem um papel importante como referência para a sua filha e para o seu filho. E, portanto, a sua presença na educação, ela é fundamental. Não dá para simplesmente botar o dinheiro dentro de casa, como muitas vezes se entendeu que fosse o papel do pai. A figura do adolescente gera todas estas coisas.
Por quê? Porque se quer essa presença efetiva do pai e da mãe e principalmente do entendimento entre eles, né? Então essa é a família adolescente. Depois vem o choro da Maria Helena. O choro da Maria Helena agora há pouco, que é o lançamento dos filhos. O lançamento dos filhos. Chega uma hora que os filhos vão embora. Não é como antigamente. Agora é diferente. Eles vão cuidar da vida deles. E não é fácil, é outro parto, tá? Aí eu falo do pai, novamente, porque o papel do pai é libertar o filho e a filha das garras da mãe. A mãe quer enfiar a criança dentro do útero dela, a vida inteira ela passa querendo fazer isso. Por que teve que sair daqui? Estava tão certinho aqui, era só meu, eu escutava o coraçãozinho, mexia, aquela coisa deliciosa. O pai de vez em quando colocava a mão, mas é meu. E aí o homem vem e fala, não é seu, é do mundo. Nós vamos cuidar, mas é para o mundo que tem que ir. Esse lançamento dos filhos, né, como um desafio que é uma tarefa realmente bastante difícil, né, desse desapegar-se aí dos filhos que não são nossos, né? Depois do lançamento dos filhos é que vem então esse fenômeno do casal voltar novamente a se encontrar. Se encontraram para o casamento, aí vieram os filhos, aí veio a educação dos filhos, os adolescentes saíram, e aí um olha para a cara do outro e fala, agora somos nós dois. Somos nós dois, vamos morar lá no Via Felite, né? Só nós dois. E agora, o que nós vamos fazer? Um dos fenômenos, né, uma prima minha de São Paulo mandou para mim um texto no Instagram, uma postagem que era o divórcio cinza. Esse divórcio cinza que também é conhecido como o divórcio grisalho, ou o divórcio prata. Olha para a cabeça disso, é uma coisa linda, ó. Olha aqui. Divórcio grisalho é exatamente porque muitos casais, quando se reencontram novamente, não se reencontram. São dois estranhos. Nesse caminho da vida dos filhos, educação dos filhos, filhos adolescentes, eles se desconectaram. Se desconectaram e agora são dois estranhos. E aí podem se encontrar ou não. Por quê? Porque aos 61 anos de idade, eu estou começando um novo projeto profissional na minha vida. E dependendo de como as coisas estivessem em casa, e dependendo de como elas fossem conversadas ou não, eu poderia, como acontece em muitos, então se você não vai, eu vou. E é o que muitas, principalmente mulheres, estão também percebendo nessa fase da vida e chegando à conclusão que a sua vida vai ser sem esse companheiro. Não, isso aqui tá bom, foi um bom pai, valeu nessa fase, mas não me entende nesse momento. Então, gente, nós começamos junto e nós estamos juntos agora. E essa fase é muito desafiadora, porque nós temos um longo tempo pela frente. Os filhos vão e nós vamos continuar a nossa trajetória. E aí que eu digo que eu não sei o que é pior, a separação ou um casamento por conveniência. Os dois acomodados, numa altura dessa também, né, já deu trabalho esse casamento, fazer outro vai ser pior ainda. Ou ficar sozinho, mas e numa noite fria como essa, pelo menos tem alguém que está aqui dando né, deixando um pouquinho mais quente a cama, alguma coisa assim. Essa acomodação tão triste, né? E aí o último ponto desse ciclo vital é o envelhecimento. É esse processo de envelhecimento, que também hoje é bastante desafiador. Por quê? Porque nós estamos durando muito tempo. O pessoal não estava preparado para durar tanto tempo. Hoje, 80 anos é um tapa. Quem aqui tem pais com 80 anos, que ainda estão vivos, com mais de 80 anos, então? Então, isso tem acontecido com muito mais frequência. E aí, nós temos que estar preparados. Hoje ainda estava na terapia, conversando com a minha terapeuta, e ela falava da Ana Cláudia, aquela
médica que trabalha com, né, lançou praticamente esse trabalho dos cuidados paliativos, né? Os cuidados paliativos, que a gente olhar a vida como se fôssemos caminhando para um deserto. E no deserto você vai usar aquilo que você carregou, aquilo que você foi capaz de poupar, digamos assim, né? Então a nossa forma de encarar a vida na nossa geração, e quando eu falo a nossa geração, gente, eu não sou muito dessa coisa de conflito de geração não, tá? Para mim nós estamos tudo no mesmo barco. Então adolescente, criança, eu lembro que, o exemplo que eu dou no dia que minha mãe morreu, ela mandou um monte de mensagens. Você pega quem era do grupo dela, recebeu um monte de mensagem da minha mãe no dia que ela morreu. Inclusive, uma das coisas que ela postou foi que era porque ele vive, eu posso crer no amanhã. Uma das coisas que ela postou no dia da morte dela, né? Então, na mesma época, a Maria, minha neta, estava lá também, mexendo em celular. Então, era a bisneta e a neta. A bisneta e a bisavó, com o celular na mão. E as duas, muitas vezes, recebendo bronca, ou da mãe ou dos filhos. Mãe, no celular, mãe. Quer dizer, não sai desse celular, vai ficar o tempo todo, entende? Então não vem com esse papo de que o problema é dos adolescentes e que o problema é só olhar o nosso comportamento. É fácil ficar criticando o outro, e isso é um problema hoje também entre os casais. Casais que não se falam, mas não param de mandar mensagem. Tem casal que a primeira coisa que eu faço para eles é: não vai mandar mensagem pelo WhatsApp. Isso daí não é para ser conversado no WhatsApp. Isso ou vocês conversam frente a frente, os dois, e se não conseguirem, vem aqui, a gente conversa junto, ou então pelo WhatsApp não dá. Porque no WhatsApp você não está vendo o rosto do outro, você não está sabendo o que ele está... É um monte, dá mais confusão do que acerto pelo WhatsApp. Vocês sabem disso. Então, dificilmente a gente se acerta. E tem que saber utilizar, né? Então, esse envelhecimento que hoje faz com que a vida da gente seja mais prolongada e, consequentemente, o desafio seja grande também. Muito bem. Além dessas crises que são as programadas, gente, vamos agilizar um pouco aqui, nós temos as crises que são outras crises que acontecem, como, por exemplo, as crises pessoais. Gente, a Maria Helena e a Maria Helena. Ao longo dessa trajetória de 40 anos de namoro, que vai ser completado dia 10 de novembro, e 36 anos de casados, ao longo desses 40 anos, nós passamos por crises pessoais. Eu, determinadas crises, e ela, determinadas crises. Crises por conta de dificuldades econômicas, que um encara de uma maneira, outro encara de outra. Crises do trabalho, crises laborais. Às vezes no trabalho a coisa não está, para um está tudo beleza, para o outro não está. Ou então as crises afetivas, um distanciamento, uma mágoa, alguma coisa, um ressentimento, isso são crises pessoais, crises no grupo social, crise com a família, crise com os amigos, crises espirituais, porque ela tem a vida espiritual dela, eu tenho a minha. Maria Helena me trouxe para esse tipo de trabalho que ela fez aqui com vocês. Eu nem tinha esse tipo de vida de oração. E foi por meio da vida de oração dela que eu entrei nesse tipo de coisa. E em determinados momentos eu estou mais conectado na minha vida espiritual, e em determinados momentos é ela. Então, nós temos a nossa vida pessoal, nós não deixamos de ter a nossa vida pessoal. E ela, muitas vezes, está em crise e acaba afetando a relação. Porque existe o eu, o tu e o nós. Existe o eu, o tu e a relação. Então, o que acontece com um e com o outro acaba afetando também a relação. Depois, existem também as crises que são provocadas por situações inesperadas. De repente, você se vê diante de uma doença. De repente, você se vê diante de uma perda, de uma mudança de cidade, uma mudança de bairro, uma mudança de emprego, ou então a questão das infidelidades. Vejam que eu estou colocando no plural, porque nós falamos da infidelidade e parece que a única coisa que tem a ver com infidelidade é traição.
Traição do ponto de vista de um procurar uma outra pessoa. Infidelidades. O cartão de crédito pode ser uma infidelidade. A pornografia hoje se transformou numa coisa absurda na vida dos casais. Vocês não têm noção. Nós tivemos um workshop no Instituto da Família com um psiquiatra norte-americano que veio tratar da questão da pornografia, do consumo da pornografia, que hoje, por sinal, a maior indústria que nós temos na internet é a da pornografia. E que vai entrando assim como uma coisa natural, né? Eu, por exemplo, sou assinante do UOL, não sei nem como é que eu faço, porque é um site sério, né? Você está aí entre os sites que são sérios, mas é o tempo todo que você está ali, aparecem propostas para que você entre em alguma coisa que tem a ver com pornografia. Natural ali, correndo, rolando na hora que você está descendo para ver as notícias, você está descendo para ver as notícias, aparece alguma coisa de pornografia. Então não está fácil hoje você não achar a pornografia algo normal, assim como está acontecendo com as apostas, que é outro absurdo, né? O que as bets estão fazendo é uma outra coisa absurda, que está naturalizando algo que não é natural. Não é natural, e isso está sendo a desgraça de muitas famílias. Então, de repente, você se vê, ou então os relacionamentos virtuais. Você não se encontra com ninguém, você não tem união sexual com ninguém do ponto de vista de se encontrarem, do ponto de vista de irem para um motel, por exemplo, mas os dois se frequentam na internet. Então, nós vivemos num mundo onde essas questões, elas estão colocadas e nós estamos sujeitos a isso. Nós temos que ficar vigilantes. Paulo diz, olha, quem está de pé, cuidado para não cair. Então, quem se coloca muito numa posição de superioridade, quem se coloca, às vezes, numa posição de muita segurança, temos que ficar atentos, porque é um jogo bruto que acontece, né? Até porque também os próprios valores do matrimônio não são exatamente os valores que são aceitos pela sociedade. Então, por isso, nós estamos expostos também a essas situações. E essas situações, gente, muitas vezes vão nos apresentar esse próximo slide, que são, ou que nos traz o difícil caminho do perdão e da reconciliação. Então, esse é um outro desafio que nós temos na nossa vida de relacionamento. Quando estamos colocados diante da necessidade de pedir perdão e de oferecer o perdão. Nem sempre é fácil para nós pedirmos perdão, porque normalmente inventamos uma série de desculpas para justificar a nossa posição, e nem sempre é fácil nós oferecermos o perdão. E o perdão ainda é o primeiro passo para poder chegar na reconciliação, que talvez alguns não consigam. Não consigam, por isso o catecismo da igreja, o próprio Código do Direito Canônico, prevê que em determinadas situações o casal viva separado. O sacramento não é declarado nulo, o sacramento é considerado um sacramento que realmente aconteceu, mas por razões que aí é da consciência de cada um, o casal não vai poder conviver mais, porque não vai, um pode até perdoar o outro, mas não vão conseguir se reconciliar. Então, não é fácil esse caminho do perdão e da reconciliação, e mais uma vez nós temos que ficar atentos com as conveniências, porque às vezes parece que o perdão é fácil, mas é um processo, ele é um processo que exige cura, e essa cura nem sempre é tão simples. E uma das coisas que vai ser exigido de nós é humildade. Nós termos a humildade. Primeiro, sair da culpa para a responsabilidade. Quando acontece uma situação de infidelidade, ou quando acontece algo muito grave, nós vivemos um luto. Nós vivemos um luto. E o luto, gente, é algo muito difícil na vida da gente. Porque no luto nós passamos por vários sentimentos diferentes.
o sentimento de desespero, o sentimento de raiva, o sentimento de negação, o sentimento de aceitação, mas depois a gente que aceitou, depois passa a não aceitar de novo. O sentimento de negociação, de tentar fazer algum tipo de coisa que nos tire dessa situação. Então, é uma montanha russa que nós experimentamos quando nós estamos diante do luto, e aí muitas vezes nós ficamos presos à culpa. E aí quando a gente fica preso à culpa, às vezes a gente assume a culpa, às vezes a gente joga a culpa no outro, e a culpa, decididamente, ela não vai nos ajudar muito. Ficar querendo colocar a culpa em um, em outro, ou assumir uma culpa para acabar de vez, então tá bom, a culpa é minha e vamos encerrar esse assunto. Não é por aí. Não é por aí, porque isso fica ali, ó. Fica como que uma brasinha debaixo da cinza, e qualquer vento que der, essa brasa volta. E um vai voltar a jogar na cara do outro. Então, quando se fala da responsabilidade, vem o segundo momento da humildade. Quando nós somos convidados a fazer essa pergunta para nós. Será que eu não criei as condições para expor o outro a cometer certos erros? Será que eu não tenho responsabilidade naquilo que foi o erro que o meu companheiro, minha companheira, meu parceiro, minha parceira, meu esposo e minha esposa cometeu? Porque é mais fácil jogar a culpa nele e dizer que cada um responde por si, cada um responde pelos seus atos. Mas numa relação nunca é assim. Isso não significa que um não tenha mais responsabilidade do que o outro. Isso não significa que um não tenha que assumir diante do outro alguma coisa mais pesada. Mas querer estabelecer um culpado ou a culpa e a partir daí se resolve, não é assim que se resolvem os relacionamentos. Os relacionamentos têm a ver com responsabilidades. Responsabilidades que ambos têm quando se trata de relações. Claro que isso daqui, gente, não vale para situações de abuso, isso não vale para situações de violência, porque quando nós falamos de abuso, violência, nós estamos falando de situações que fogem daquilo que são relações saudáveis entre as pessoas. Então, não se trata desse tipo de situação. Muito bem, avançando mais um pouquinho para nós podermos ir para a reta final desse nosso encontro. A base de todo relacionamento, gente, é a confiança. Só que a confiança, ela tem que ir além dessa nossa ideia de que ou eu confio ou desconfio. Então se eu não desconfio é porque eu confio. Não é isso, isso é muito pouco. Eu não desconfio dele, eu não desconfio dela, imagina, confio totalmente. Isso é muito pouco. Nós estamos falando de um outro nível de confiança. Não é simplesmente confiar que o outro não vai fazer algo, é mais. A confiança a qual nós estamos nos referindo é a confiança que significa fé. Fé. E fé é diferente de acreditar. Acreditar ainda traz uma certa margem de dúvida. Fé é entrega. Fé é realmente ter essa confiança no outro, confiança em si e confiança na relação. Em que sentido? De que ela é positiva para mim. Uma das coisas importantes que a Marilena fez comigo uma vez, há uns 10 anos talvez, numa fase meio complicada da nossa vida, foi quando ela disse que não... Você nem lembra. Que separação era algo que ela não admitia na nossa relação. Falou, isso está fora de cogitação. Nós estamos nos desentendendo, nós estamos tendo muitas brigas, nós estamos com dificuldade de nos alinhar, mas isso para mim está fora, isso eu não discuto com você. Que foi quando eu quis colocar isso. Será que vale a pena? E ali ela mostrou uma confiança
que eu não estava tendo. E que da maneira como ela colocou, não foi como se ela te dissesse uma ameaça, não foi uma ameaça. Não vou te dar separação, ou essas brigas homéricas que nós vemos, né, a ponto de uma das piadinhas na terapia de casal e família é separar do marido e da mulher é fácil. O duro é separar do ex-marido e da ex-mulher. Porque muitos casais se separam e depois que se separam viram um inferno e continuam vinculados pelo ódio. Então a questão não é a separação. E não é esse tipo de coisa que ela quis dizer para mim. Ela quis dizer para mim que deixa isso de lado, não é isso, não é esse o caminho que nós temos que seguir. Não é por aí, né? Muito bem. Além dessa confiança, gente, essa busca de ajuda. E aqui eu quero que nós tenhamos bastante cuidado nessa questão da busca de ajuda. Porque primeiro o Papa diz para a gente buscar ajuda na graça, na oração, diante do Santíssimo, na Eucaristia, na vida de fé, na participação da comunidade, na missa. Isso vai ser importante. A busca da ajuda de parentes, porém com muito cuidado. Porque quando atravessamos uma crise, nem sempre nossos parentes mais próximos são as pessoas mais indicadas para nos aconselhar. Pai, mãe, irmão, irmã, é bom para a gente chorar, é bom para a gente segurar na mão, é bom para a gente ser abraçado, mas eles não terão condições de nos ajudar a tomar uma decisão, porque eles também estão envolvidos. Eles também estão envolvidos. Então, um conselho do tipo, não, mas veja, ele é bom, é uma pessoa boa. Ou o conselho, larga desse traço porque você sabia que não prestava. Isso não ajuda em nada. Não ajuda em nada. Então, as pessoas que estão envolvidas emocionalmente, elas podem realmente nos ajudar a segurar, mas não aconselhar. Conselho, nós podemos buscar num casal mais experiente. Então, a pastoral familiar é desafiada a apresentar-se realmente como essa escuta, né? E, muitas vezes, profissionais. Por que não procurar um profissional? Alguém que possa ajudar a entender o que está acontecendo, para, a partir daí, poder encontrar uma alternativa, né? Que também há um preconceito muito grande com relação a essa busca de ajuda profissional. Quando você fala que está buscando uma ajuda profissional, ou é porque você é fraco, ou porque falta fé, ou então porque os profissionais só vivem ganhando dinheiro à toa. E, de fato, alguns profissionais, vocês sabem como é que são. Todos nós temos, mas o preconceito puro e simples não justifica. Ou achar que nós temos condições de resolver tudo, sem muitas vezes precisar de alguém que se prepara para isso. Que vai, consequentemente, não tomar decisão no lugar de ninguém, porque cada um cuida da sua vida. Então, gente, no final das contas, o nosso desafio é esse daqui, ó. Esse é o nosso desafio. Recasar, recasar e recasar. Não existe um casamento. Existe um constante recasar. Existe um constante recasamento. Porque na medida em que as situações mudam, o contrato tem que ser refeito. O contrato que nos levou ao casamento não é o contrato que vai se manter quando os filhos vierem. Não vai ser o contrato que vai se manter quando nós tivermos que tratar da educação dos filhos. Nós temos que repactuar, porque coisas novas aparecem. Então, esse recasamento, ele é muito importante, porque acontecem situações, por exemplo, continuando, Fernanda, em que nós temos a sensação de não ser correspondido. Aqui entram as famosas 5 linguagens do amor, que é muito conhecida. É muito comum, gente, é muito comum uma pessoa ter uma linguagem do amor, como, por exemplo, atos de cuidado, de cuidar da casa, de cuidar da família, e achar que isso é a forma como ele está mostrando que ama. E é o que ele espera que a outra pessoa tenha, mas de repente o que a outra pessoa entende como amor são palavras de afirmação. O que ela quer, o que ele quer,
é ser reconhecido, ser validado. Então não adianta você limpar a casa, não adianta você lavar a louça, não adianta você trabalhar por quê? Porque não é isso que a pessoa está esperando. E isso tem a ver com a nossa história de vida, gente. Cada um tem a sua história de vida. Tem uns que gostam de presentes e de dar e de receber presentes. Tem outros que gostam do tempo de qualidade, não precisa me dar nada, só sai comigo. Vamos para o cinema, vamos passear na beira do lago, vamos caminhar juntos. É isso que eu quero. O outro, o que ele quer fala aí, quem conhece as 5 linguagens do amor? Ato de serviço, qualquer outro? Toque. A pessoa, ela quer estar pertinho. Ela quer sentir essa presença. Então, às vezes, a pessoa não sente que é correspondido no seu amor. E, às vezes, o que está acontecendo é que um está falando japonês, o outro está falando grego. E os dois só conhecem a língua portuguesa. E não conseguem entender o que o outro está querendo dizer. Então, isso também é um desafio, né? Outra situação, as diferenças entre os dois. Gente, a Marilene e eu, hoje inclusive, a hora que, né, quase que não dá para a gente estar aqui hoje. Porque Marcial deve presenciar nós dois juntos lá no mercado, no estacionamento do mercado. Foi um dia, assim, onde a Marilena... E aí eu tentando quebrar o clima, só atrapalhei, só piorei as coisas. O meu humor deixou-a cada vez mais irritada ao longo do dia. Era umas 4 da tarde, eu achei que nós não íamos estar aqui hoje, não. Acho que deixa que eu vou sozinho, ou então a gente pede para alguém assumir lá. Por quê? Porque nós somos diferentes, meu Deus do céu. Ela é muito mais pilhada, ela é muito mais do que eu, tá? Esse momento aqui, para mim, é muito mais tranquilo do que para ela. Então, achar que o dia vai ser um dia normal, como eu estava achando, não foi, exatamente não foi, não. Mas, além disso também, a atração por outras pessoas. Nós não podemos esquecer disso, gente. Nós casamos com a pessoa, nós amamos a pessoa, mas, de repente, a gente se vê diante do emprego, no círculo de amizade, de repente nós vemos diante de uma pessoa que nos atrai. E que, se a gente não toma cuidado, né, se nós não voltamos a essa fonte do amor primeiro, a hora que a gente vê, a coisa começa a ficar meio difícil. Então, isso acontece, é natural que aconteça. O que não é natural é que nós permitamos que isso cresça, que nós demos corda, que nós não tomemos o devido cuidado e estabeleçamos certos limites quando percebermos que isso está acontecendo. Então, não é porque eu amo uma pessoa que eu não posso, de repente, ter um olhar diferente para uma pessoa por conta de certas afinidades. E aí, a hora que a gente vê, não, vamos devagar, porque isso aqui não vai dar certo. Mas então, ter essa consciência de que nós não estamos blindados também com relação a isso, né? Outro elemento, novos interesses, que também podem exigir que a gente recase. Né? Nós vamos fazendo uma trajetória e, de repente, ao longo, às vezes até o próprio companheiro nos ajuda a entender que nós podemos fazer algo diferente do que nós estamos fazendo, o interesse muda. E aí, de repente, é no meio do casamento que uma pessoa toma um caminho completamente diferente, e aí, se os dois não estão preparados para administrar esse novo momento, podem realmente se tornar dois estranhos. Então, entender que esses novos interesses também podem fazer parte. As mudanças físicas que acontecem, né, durante esse período que nós vamos desenvolvendo a nossa vida. É natural que as mudanças físicas ocorram e que elas possam ser também objeto de algum tipo de estranhamento entre o casal e a necessidade de recasarem, a própria questão da vida sexual do casal. A vida sexual de um casal recém-casado, de um casal na faixa dos 20 anos de idade, é diferente da vida sexual de um casal aos 60, aos 70. E não significa que não haja vida sexual. Ela é um elemento fundamental, afinal de contas, na igreja, no sacramento do matrimônio católico,
A vida sexual é um elemento fundamental e que não pode desaparecer. Isso é a condição do casamento. A condição do casamento é que os dois tenham a vida sexual ativa. Agora, é claro que isso será de acordo com as condições hormonais e uma série de situações, mas nós não nos aposentamos com relação a isso. O que não significa dizer que nós temos que querer ter o mesmo tipo de comportamento que tínhamos quando estávamos na juventude. Então, essas mudanças físicas. Outro elemento, Fernanda, as discussões que muitas vezes fazem com que determinados casais achem que já não se amam mais. Porque tem muitas discussões. Claro que a discussão, ela tem a ver com respeito, ela tem a ver com saber ouvir, saber o que falar e como falar de forma respeitosa, mas discutir faz parte de toda a relação. Muitas vezes nós vemos pessoas dizendo, nunca discutimos, nunca brigamos, nunca tivemos alguma coisa não está legal. Porque somos pessoas diferentes e por vezes temos que... Porque às vezes, gente, aquele que fica às vezes numa posição mais quietinha, depois põe a conta em cima da mesa. Num determinado momento, aquele que parecia ser tão santinho, tão aceitava tanto as coisas, nunca tinha boca para nada, de repente bota o saldo ali que você tem a dívida, porque pelas tantas vezes que eu fiz o que você queria e agora você vai fazer isso por mim, e de repente vira um leão, vira um tigre, né? Então, as discussões, elas nos ajudam a chegar em posições assim, que são posições que também nos ajudam um ao outro. Então, a pergunta que fica é, essas coisas todas que eu disse para vocês, sensação de não ser correspondido, diferenças, atração por outras pessoas, novos interesses, mudanças físicas, discussões, são atentados contra o amor ou são oportunidades para recriá-lo? Para poder voltar, continuando, Fernanda, a escolher o outro sem idealizações. Voltar a escolher o outro. Casar-se de novo. Essa é uma situação que muitas vezes eu coloco para o casal que eu estou atendendo. Esse casamento de vocês acabou. Esse casamento que vocês estão levando, realmente não vai levar vocês a lugar nenhum. A questão é se vocês vão casar com outra pessoa ou se vocês vão casar com vocês mesmos. É se vocês vão ter a coragem de assumir, reassumir aquilo que vocês um dia prometeram para o outro. Porque o que vocês estão fazendo hoje não é isso. Então, isso é voltar a escolher o outro, que o Papa Francisco diz. E que nós temos que fazer ao longo de toda a nossa vida. Porque esse outro já não é mais o mesmo. E porque a gente também já não é mais o mesmo. E isso nos leva a essa necessidade de buscar. Por isso, ele vai dizer que cada crise é um novo sim, onde nós podemos ter um amor reforçado, transformado, amadurecido e iluminado. As crises e as dificuldades pelas quais nós passamos é como o sol que faz com que a fruta amadureça. Ela não pode viver só de chuva. E na sombra, nós temos umas plantinhas aqui que nós queremos que cresça na frente da nossa casa. 23 anos morando ali, nunca conseguimos. Por quê? Porque tem uma árvore. Tem uma árvore e tudo que a gente planta ali não cresce. Então a sombra e a água fresca não fazem crescimento. É o sol escaldante que tem o seu papel também, para que nós possamos crescer, para que nós possamos avançar. E a última coisa, antes de nós encerrarmos esse nosso encontro, que já avançou mais do que eu queria, peço desculpas, mas é sempre assim, né, Maria Helena? Oh, meu Deus do céu. Eu chego em casa e falo, eu te falei. A necessidade de curar velhas feridas pessoais. Olha, gente, isso daqui é uma caridade que você faz para o seu esposo, para a sua esposa. Se você tem questões da sua vida que não estão bem resolvidas, vai resolver. Porque às vezes vira um peso para o outro. Ele até quer te ajudar, mas se você não quer se ajudar, não tem jeito. Tem coisas que ou nós resolvemos, ou então não adianta, a relação
E isso muitas vezes acontece mesmo, de dizer para o casal, olha, para que nós possamos tratar desse trabalho, dessa questão que vocês estão trazendo, vocês vão ter que resolver uma outra, que diz respeito à vida pessoal de vocês. Às vezes na nossa infância, na nossa adolescência, aconteceram determinadas situações que são uma ferida. E que se nós não resolvermos essa ferida, o outro, ele vai sofrer junto com a gente. Então, se temos coisas que precisam ser resolvidas na nossa vida pessoal, é uma caridade que você faz para a pessoa com quem você está casada, com quem você está casado. Porque tem coisas que realmente não tem como o outro resolver, se você não resolver. Então, temos que ficar atentos a isso também, porque, mais uma vez, é aquela questão do tempo. Achar que o tempo vai resolver. O tempo não resolve. O tempo por si só não resolve. Conclusão de tudo isso que eu trouxe para vocês. Nós, quando nos casamos, por mais que o Fábio Júnior tenha cantado que nós somos duas metades, né? Por mais que nós achemos que seja uma panela que encontrou a sua tampa, não somos metade de nada e muito menos panela e tampa. Nós somos dois seres inteiros, criados à imagem e semelhança de Deus. Uma só carne, a qual que Jesus se refere, voltando lá no livro do Gênesis, os dois serão uma só carne, não é que são duas metades, mas são dois inteiros que se doam, que se entregam, e que nessa confiança que um tem em relação ao outro, o resultado da matemática é o que nós vamos ver agora para encerrar. O eu, o tu e o nós faz com que no casamento 1 mais 1 seja 3. E não é pelo aquele discurso bonito de que é trazer Deus para o casamento. Deus está, Deus é amor. Onde existe o amor, Deus está presente. Eu não estou falando disso. Eu estou falando que existe eu, existe a Marilena, existe a relação entre nós. E a relação entre nós faz com que eu possa, pela graça de Deus e do matrimônio, fazer com que a Marilena seja melhor do que ela é por ter se casado comigo. E eu seja melhor do que eu sou porque me casei com ela. E isso que eu estou falando não é porque não somos nós dois. Qualquer casal que está aqui. Qualquer casal que está. Essa frase, na realidade, é do Gustavo Cerbasi, lá, aquele cara que cuida de finanças. 1 mais 1 é igual a 3. 1 mais 1 é igual a 3. No casamento, 1 mais 1 é igual a 3. Porque se os dois estão realmente unidos, eles são mais do que 2. Porque acontece essa expansão. Acontece, os próprios filhos são uma prova dessa expansão. E aquilo que são capazes de construir juntos, e não é materialmente, não. Aquilo que são capazes de construir juntos em termos de alegria, de vida, de viver realmente a vida. Última tarefa da noite, antes da gente ir para a nossa partilha. Maria Helena falou das talhas, não é bem? Das talhas que Jesus estava ali. Com as talhas, e vocês colocaram as dificuldades, as tristezas. E eu quero que nesse momento agora, vocês tenham um momento, só os dois novamente. Mas agora um momento de conversa entre vocês, onde eu queria que vocês pensassem no seguinte, olhando para a vida de vocês, qual foi a principal crise, ou qual é a crise que vocês estão vivendo hoje? E aí, eu quero que um diga para o outro qual é a qualidade que você vê no outro para enfrentar esse desafio. Eu não quero que você fale de você, eu quero que você fale, que você tenha a oportunidade de dizer com quem você está casado ou está noivo, qual é a qualidade que você vê nele que nesse momento é importante para que vocês superem uma determinada situação, ou que foi importante para que vocês tenham superado uma determinada situação.
Então, eu acho que isso é muito importante. Dizer para o outro o que ele tem de bom e que faz com que você se sinta confiante nessa relação que vocês têm. Então, 5 minutinhos aí, só para vocês conversarem entre si, ver se há uma dificuldade, se há uma crise, ou se houve, ou se não quiser falar disso, fala do que vocês quiserem. Mas o importante é que vocês, já que vocês vieram aqui, aproveitem para conversar um pouquinho também, tá bom? Fazei tudo que ele vos disser, tudo que ele vos disser. Fazei tudo que ele vos disser, tudo que ele vos disser.
ficar de pé e vamos ficar bem juntinho, bem juntinho. Tá frio, tá gostoso de ficar juntinho. E vamos fazer desse momento o momento do nosso recasamento nessa noite. Falamos tanto do recasar, né? Tem os que nem casaram ainda e já vão recasar. Mas com certeza esse exercício é um exercício sempre muito necessário. Então, queria que, nesse momento, sob o olhar de Nossa Senhora Aparecida, que é a padroeira dessa comunidade, que estava presente nas bodas de Caná, diante de Jesus na Eucaristia, aquela luzinha vermelha que está acesa ali, e foi aqui, nesse lugar santo que nós vivemos esse momento, que nós possamos nos abraçar nesse momento, muito fortemente, e selar essa noite com esse abraço, com esse, sentindo o calor mesmo dessa pessoa que Deus colocou na nossa vida. Não fomos nós que nos escolhemos, foi Ele que nos escolheu e nos enviou. Então que nós possamos, por meio desse abraço afetuoso, que nós possamos repetir na nossa casa sempre esse abraço como forma de reassumir o nosso compromisso de recasamento entre nós. Então que nós possamos nos abraçar de uma forma muito afetuosa. O Senhor esteja convosco. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que Ele nos mostre a sua face e se compadeça de nós. Que Ele volte para nós o seu olhar e nos dê a sua paz. E que por intercessão de Nossa Senhora Aparecida e da Sagrada Família, Ele nos abençoe em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor seja a nossa força. Ide em paz, e o Senhor nos acompanhe. Não vou nem perguntar que oração, que estou morrendo de vergonha. Gente, vamos lá só para dar continuidade. Agora, Duli, fica aqui na frente, você e a Maria Helena. O Duli nos abençoou. Ele também, como família, nós poderíamos também, em sinal de gratidão por essa noite tão especial, de partilha, de luz. Nós recebemos esse iluminar no nosso relacionamento, independente do período que nós estamos, mas recebemos essa luz. Então vamos, em sinal de gratidão, vamos estender nossa mão sobre eles, né? E vamos rezar uma Ave Maria pela família do Duli, pela vocação dele, da Maria Helena, né? E nessas fases que eles estão passando agora, né? A fase do ninho vazio, né? Fase de mudança de casa, eles precisam de bênção também. Rezemos por eles dizendo: Ave Maria. E eles merecem também uma. Duli, em sinal de gratidão por essa noite, recebe uma singela homenagem nossa da Pastoral Familiar, né, para vocês, tá? Com muito carinho, a gente agradece a vocês a disponibilidade, né, e essa bênção. Gente, vamos tentar um pouquinho. Nós vamos fazer um sorteio de 3 livros antes de vocês ir embora, tá? Embora não, para o salão, né? Porque tem o salão aqui, tem a comida. Vamos sentar um pouquinho, nós vamos sortear aqui 3 livros. Esse livro é o
é o livro que o Duri fez para nós, chama-se Amoris Laetitia, a carta, né, do Papa Francisco com relação a esse amor, a alegria do amor, né? Vamos lá, qual que é o primeiro aí? Tá. Ah, tem que falar um número? O Duri pode falar um número. Fala um. 22. Quem que é o 22? André e Flávia. Eita, brincadeira, meu. Tá com sorte, né? Aí entrega. Sortuda. Agora eu vou pedir para falar de 1 a quanto, Gustavo? Tem que falar? Qual? De 1 a 25, tirando 22. Vamos ver, fala você um número. 10. Número 10. Hugo e Fernanda. Aí. Vamos lá, de 1 a 25, agora o senhor que vai falar. Vamos ver se o senhor vai falar o número do senhor. 16. 16. João Fernando e Aline. Aí. Muito bem. Cadê o livro deles? Ah, já está lá. Gente, vamos chegar então agora no salão. Vamos sair por aqui todos juntos? Falta o quê? Ah, eles querem tirar uma foto nossa. Vamos ficar aqui no corredor? Todo mundo juntos? De cima para baixo, a Pascom está aqui registrando esse momento. Nós vamos tirar uma foto juntos aqui e depois já vamos para o salão. Melhor aqui, né? Isso, mais para o meio. Vem vindo para frente aqui, isso. Todo mundo aqui. Aqui no meio. Vem cá. Aí, ó. Não, ó. Vamos lá. Como é que tá aí, Márcio? Chacoalha aí. Diz. Muito bem. Fazendo um sorriso, né? Muito bem, gente, obrigado. Vamos chegar no salão então, que a gente tem uma pequena confraternização para agradecer essa noite, né?